Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert, professor de língua portuguesa, para mais uma videoaula, seguindo o nosso curso de língua portuguesa para o 9º ano. Nesse período a gente está fazendo a revisão de alguns termos, né? Aliás, a gente está fazendo a revisão sobre praticamente todos os termos, como eu falei para vocês, do período simples. O nosso primeiro assunto na gramática da língua portuguesa é o período composto. Mas antes de eu explicar para vocês a questão da subordinação, da coordenação, eu acho importante fazer essa pequena introdução para vocês, né? Sobre frase, oração, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, e aí estudar os termos essenciais, os termos acessórios, os termos integrantes, todos os termos da oração, que é o período simples, antes de nós iniciarmos o estudo do período composto. Então a gente já está seguindo, eu acho que essa é a terceira ou é a quarta atividade, se eu não estou enganado. Já fizemos aí as atividades de frase, oração e período. Espero que isso tenha esgotado, que vocês tenham aprendido esse conhecimento. E agora a gente vai estudar aqui, a gente vai, na verdade, responder os exercícios sobre sujeito. O sujeito, gente, ele é um termo essencial, né? E juntamente com o predicado, eles são termos essenciais da oração. E eles são essenciais porque eles não podem faltar na oração, né? Algo que é essencial é algo que não pode faltar. Tipo pra gente, a água, o alimento, né? Vocês vão ver aí que tem pessoas, né? Quer dizer, tem pessoas não, a gente consegue sobreviver mais tempo sem comida do que sem água. Então vocês vão ver também que no estudo do período simples, na oração, o predicado ele é mais importante que o sujeito, porque tem orações que não tem sujeito. Então a gente até poderia ficar sem comer, mas a gente não pode ficar sem água. Então é como se o sujeito fosse a comida e a água fosse o predicado, porque no predicado aqui contém o verbo, né? Você já sabe a diferença entre oração e frase. A oração ele é a frase que tem verbo. Então para eu começar a estudar os estudos dentro da sintaxe, eu preciso começar pela oração, que é que contém verbo. E o verbo está no predicado, ok? Que é um termo essencial que a gente vai estudar posteriormente após aqui essa aula. Então o sujeito é o termo sobre o qual declara alguma coisa. É isso que vem ser aí o sujeito, viu, gente? Então aqui a gente vai responder uma série de exercícios sobre os tipos de sujeito, né? Sobre núcleo de sujeito. E à medida que a gente for respondendo, eu vou explicando para vocês, tudo bem? Então aqui é o seguinte, ele quer que nós sublinhemos o sujeito, aí depois ele quer que a gente identifique os núcleos, e aí também aqui ele vai querer, vou colocar aqui de verde, ele quer que a gente diga se o sujeito é simples ou se o sujeito é composto, né? Então o sujeito é o termo sobre o qual declara alguma coisa, tipo assim, o menino foi à escola. Só um exemplo. Aqui, gente, nesse exemplo, qual que é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. Eu declaro que sobre quem aqui? Sobre quem aqui? Sobre o menino. Então o menino aqui é o meu sujeito. Porque eu declaro que ele foi à escola. Foi à escola aqui seria o meu predicado. E o predicado é aquilo que eu declaro sobre o sujeito. Então é basicamente isso, né, gente? O sujeito é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. Ó, o menino foi à escola. Quem foi à escola? Para vocês identificarem o sujeito, basta fazer a pergunta para o predicado, né? Quem foi à escola? Quem fez o quê? Né? Quem pulou? É só perguntar, na verdade, para o verbo, né? Quem foi? No caso aqui, ele vai dizer que quem foi o menino. Então, o termo sobre o qual declara alguma coisa, esse é o sujeito. E o predicado é aquilo que eu digo que o sujeito faz. Basicamente, gente, é isso aí, né, que vocês precisam aprender acerca de sujeito e predicado. Tudo bem?
Então vamos agora responder aqui. Isso é bem simples, eu espero que vocês tenham visto as videoaulas que eu postei para vocês. Eu não vou aprofundar tanto aqui esse assunto porque não é assunto do oitavo ano, aliás, perdão, do nono ano, do oitavo ano. E a gente precisa seguir, porque esse ano, além de vocês, de eu ter que ministrar para vocês os conteúdos da série do nono ano, que é a que vocês estão, eu preciso também retomar com vocês os descritores que eu já comecei, mas dei uma parada, certo? A batucada continuou madrugada afora. Então vamos lá sublinhar o sujeito. O que continuou madrugada afora? A batucada. Aí, qual é o núcleo? Vamos logo responder todos os sujeitos, depois a gente volta para colocar as cores certinha como eu fiz aqui com vocês. Só vou colocar aqui o laranjinha que eu tinha colocado em composto. Então aqui eu volto. A animada orquestra volta de novo à cidade. Quem volta de novo à cidade? A animada orquestra. Patrões e empregados continuam as negociações. Quem continua as negociações? Patrões e empregados. O que está de vermelho é o sujeito. Deixou rápido o palco o engraçado palhaço. Quem deixou rápido o palco? O engraçado palhaço. Vejam aí que nem sempre o sujeito vai vir na frente da oração, viu? No começo vai iniciar a oração. Ele pode vir no meio, pode vir no final. Greves e passeatas são formas de luta dos estudantes. O que são formas de luta dos estudantes? Greves e passeatas. O longo desabafo trouxe-lhe a paz. O que trouxe-lhe a paz? O longo desabafo. A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso. Quem analisou o caso? A psicóloga, o professor e a diretora. As duas meninas passeavam pela cidade. Quem passeava pela cidade? As duas meninas. Todos os atletas foram homenageados. Quem foi homenageado? Todos os atletas, né? Isso aqui é no caso o nosso sujeito, viu? Vamos lá então aqui. O prefeito e os vereadores se reuniram na Câmara. Quem se reuniu na Câmara? O prefeito e os vereadores. Agora a gente vai aí identificar, né, o núcleo do sujeito. Eu vou colocar aqui de azul. Então aqui o núcleo nesse, o que está aqui sublinhado em vermelho é que é o sujeito, viu? Eu vou desconsiderar o resto da oração que é o predicado. Então aqui, batucada é o núcleo. Animada orquestra é o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra principal do sujeito. Quem de fato volta de novo à cidade não é o A nem o animado, é a orquestra. Quem continuou madrugada fora não é o A, foi a batucada. Geralmente o núcleo é um substantivo, é um nome ou é palavra substantivada. Patrões e empregados. Aqui é patrões empregados. O I não é núcleo. O engraçado palhaço. Aqui é só o palhaço, né? Que de fato deixou o palco. O engraçado é uma qualidade. Greves é núcleo, assim como passeatas. Desabafo aqui é que vai ser o nosso núcleo desse sujeito. Aqui eu tenho 3 núcleos, psicóloga, professor e diretora. Aqui eu vou ter só um núcleo meninas, porque 2 é a quantidade delas, poderia ser só uma. Aqui quem foi homenageado foi os atletas, né? Atletas no caso, não os. E aqui prefeito e vereadores, que é o núcleo aqui desse sujeito. Agora ele pede aqui que a gente diga se o sujeito é simples ou é composto. E aí, qual é a diferença entre o simples e o composto? O simples tem só um núcleo e o composto tem mais de um. Então é só a gente contar os núcleos agora, né? A batucada continua só um núcleo. Então aqui é o quê? Simples. Só um núcleo. Simples. Aqui eu tenho composto, né? Então aqui, composto. Bora colocar todos os compostos, Composto, greves e passeatas. Aqui eu tenho 3 núcleos. Composto. Aqui eu tenho prefeito, vereador. Composto. E agora a gente pode escrever aí os simples. Simples. Aqui também é simples. É só contar onde eu fiz esse arco
que ficou fácil, né, gente? Então, o sujeito simples possui só um núcleo e o composto vai ter aí mais de um núcleo. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui, ele quer para classificar os sujeitos da oração em determinado ou indeterminado. Os sujeitos determinados podem ser simples, compostos ou oculto. Simples possui só um núcleo, composto mais de um, e o oculto ou desinencial ou elíptico, né, são os nomes que esse sujeito vai ter. Ele é determinado, ele existe, só que ele não se amostra, né? Ele fica escondido, eu posso identificá-lo facilmente pela terminação do verbo. E o indeterminado é aquele sujeito que eu não posso dizer quem pratica a ação, tipo assim, roubaram meu celular. Alguém praticou a ação de roubar, mas eu não sei quem roubou. Se eu falo desse jeito, se eu chego falando desse jeito para vocês, com essa oração fora de contexto, eu indetermino o sujeito, certo? Agora, claro, se eu cito algum agente antes e lanço essa frase depois, essa frase verbal, essa oração, dá a entender que esses agentes que eu citei antes é que foram os responsáveis pelo roubo. Mas, o indeterminado, eu não posso identificar quem pratica a ação, embora ele exista. Ó, aqui, ó, quebraram a vidraça. Eu não sei quem quebrou, mas alguém quebrou. Esse sujeito aqui vai ser indeterminado. Vou ao cinema na sessão das 10. Ó, quem vai ao cinema? Eu. Aqui, né? Eu vou ao cinema. Então aqui eu posso saber que o sujeito é oculto, desinencial ou elíptico, porque quem vai não é nós, não é nós vou, não é tu vou, não é eles vou, é eu vou, pela terminação do verbo. Sujeito oculto, né? Vocês podem colocar desinencial também, viu? Amanhã viajaremos. Quem viajará? Nós. Também é oculto. Roubaram meu talão de cheque. Não sei quem foi que roubou. Indeterminado. Andam pichando os muros lá de casa. Alguém pratica a ação de pichar, eu não sei quem é. Indeterminado. Cumprirei a promessa. Eu cumprirei. Oculto. Dizem que a Gracinha vai casar. Alguém fica falando isso, não sei quem é. Indeterminado. Esqueci a chave do carro em casa. Alguém praticou a ação de esquecer e fui eu. Quem esqueceu? Eu. Sujeito oculto. O sujeito indeterminado também pode vir na terceira pessoa do singular com a partícula se. Isso é um outro assunto, né, que vocês vão ver. Ele pode vir de duas formas. Na terceira pessoa do plural, como a gente viu aqui, ó. Terceira do plural. Tudo aqui é terceira do plural, né? Ó, eu quebrei, tu quebraste, ele quebrou, nós quebramos, vós quebraste, eles quebraram. A terceira pessoa do plural, quando eu uso o verbo na terceira pessoa do plural, eu indetermino o sujeito, é uma forma. Mas também poderia falar assim, ó. Nesse caso aqui eu não poderia falar, porque se eu falasse quebrou-se a vidraça foi quebrada. Se eu falasse assim, ó, precisa-se de babás. Aqui eu não sei quem precisa, alguém precisa. Então, nesse caso aqui, o sujeito também vai ser indeterminado, certo? Porque o verbo aqui está na terceira pessoa do singular. É outra forma desse sujeito ser indeterminado, além da terceira do plural. Isso aqui eu acredito que vocês viram nas videoaulas que eu coloquei para vocês. Se vocês não viram, vejam de novo. E nas gramáticas também tem isso aqui, com certeza vocês vão encontrar qualquer gramática, porque isso aqui é gramática pura. Tem mais aqui, ficamos tristes com a notícia, nós ficamos, né? Então aqui é oculto. Contaram a história errada, indeterminado, né? Alguém praticou a ação de contar, não sabemos quem é. Que alegria, fizeste a tarefa. Ó, eu fiz, tu fizeste. Oculto, né, gente? Procuraram você por todos os lugares. Alguém está procurando, não sei quem é. Indeterminado. Levaram minha carteira. Ó, levaram. Quem levou tua carteira, né? Quem levou sua carteira? Não sei quem levou. Também aqui é indeterminado. Vejam que aqui os verbos estão todos na terceira pessoa, né? Do plural. Mas também poderia ser
em alguns casos, na terceira pessoa do singular com o se, que vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Falarei com ele, eu falarei, né? Sujeito oculto. Resolveram o problema, perdão. Aqui alguém pratica a ação de resolver. Instalaram novas máquinas. Alguém praticou a ação de instalar. Sujeito indeterminado. Nessa próxima atividade, ele quer para nós numerarmos a coluna de acordo com o código. 1 vai ser simples, um só núcleo. 2 vai ser composto, mais de um núcleo. 3 vai ser oculto, desinencial ou elíptico. É aquele que eu posso identificar pela terminação do verbo. 4 vai ser indeterminado, eu não sei quem pratica a ação. O sujeito existe, mas eu não sei, não posso identificar. E a oração sem sujeito é uma oração específica que não vai ter sujeito, porque ou o verbo vai se referir a tempo transcorrido, existem casos, né? Tempo transcorrido se refere a clima, se refere a data, a hora. Existem especificidades com o verbo ser, com o verbo fazer, com o verbo haver, tudo bem? Vou viajar hoje. Eu vou viajar, né? Não dá para eu saber aqui, o eu tá oculto, então aqui já é 3. Faz muitos anos que ele partiu. Aqui o verbo é faz. Quem faz? Não dá para saber quem faz, porque aqui indica tempo que passou. É uma oração sem sujeito. 5. A chuva impediu-lhe a saída. Quem impediu-lhe a saída? Aqui o sujeito é a chuva. Eu também esqueci de falar isso. Mas verbos que expressam fenômenos naturais não terão sujeito. Aqui no caso eu não falei choveu, eu falei a chuva que impediu. Então quem pratica a ação de impedir aqui é a chuva, um só núcleo, sujeito simples. Viu? Estão aí fora o repórter e o fotógrafo. Aqui o sujeito está no finalzinho, né, da oração. Eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Assaltaram a loja da esquina. Alguém praticou a ação de assaltar, não sei quem foi, sujeito indeterminado. Precisamos de bons médicos. Nós precisamos, né? Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos. Oculto. 3. Há bons filmes em exibição. Aqui o verbo haver no sentido de existir também não vai ter sujeito e vai ficar no singular sempre, com a maior parte dos verbos da oração sem sujeito ficam no singular, são impessoais, aqui é 5, né? Agora, se fosse aqui o verbo existir, seria existem. O verbo existir não é um verbo impessoal, só o verbo haver, no sentido de existir, são coisas da gramática. O verbo existir tem sujeito, mas o verbo haver não tem sujeito. Aquele mecânico está procurando emprego. Aqui eu tenho, quem está procurando emprego, aquele mecânico, um núcleo, sujeito simples. A velhinha e o fiscal, eu tenho aqui 2 núcleos, né? Fizeram um acordo composto. Tomaram a bicicleta. Alguém praticou a ação de tomar, uma ação feia, né? 4, indeterminado. Ventou muito ontem à noite. Ventar indica fenômeno. Isso aqui é oração sem sujeito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Eu sei que se vocês praticarem, vocês vão aprender mais. Eu vou colocar mais uma atividade para vocês sobre sujeito e predicado. Aliás, sobre sujeito, né, para vocês fazerem. Aguardem a minha postagem. E eu espero que vocês pratiquem para vocês, se porventura não conseguiram acertar tanto aqui, acertem nessa próxima atividade. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.